O passaporte vacinal deveria ser e deve ser um pré-requisito para o retorno às aulas. Sim, a gente precisa falar. Já são mais de 2 anos. É muito ruim que o governo não tenha conseguido até agora apresentar nenhum tipo de protocolo de orientação às universidades para esse retorno presencial. É que nem aquele meme, né? Toma corote na esquina, sentado na esquina, e não quer tomar vacina. A gente é da época aí que, de graça, até injeção na testa. Oi, gente! Estamos de volta com o primeiro episódio de 2022 do nosso podcast Nossa Voz, a Sua Voz, a Voz do Estudante. E hoje nós iremos falar sobre um tema bastante importante: retorno presencial das aulas. Volta ou não volta? Vamos contar com a participação especial da Bruna Brelage, presidenta da União Nacional dos Estudantes. Oi, gente, um abraço para todo mundo. Esse tema é um tema que vem sido muito debatido nas universidades, tem chamado a atenção de diversos estudantes, tem uma geração aí que ainda não conseguiu ter acesso presencial ao ensino superior. Tenho certeza que o debate vai ser maravilhoso, vai ser importante para elucidar principalmente os nossos estudantes. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, Bruna. Também contaremos com a participação do professor Pedro Halal. Ele que é doutor em epidemiologia e ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas. Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Saudades da época que eu era reitor e estava toda hora reunido à União Nacional dos Estudantes, com o DCE da Universidade Federal de Pelotas. Estamos aqui para tentar colaborar aí na discussão desse tema tão importante que é o retorno presencial das aulas. Tamo junto. Muito obrigada, professor. Então vamos lá. O tema do retorno das aulas presenciais vem se tornando cada vez mais presentes. No Brasil, temos cerca de 152 milhões de pessoas com o esquema vacinal completo e 57 milhões de brasileiros com a dose de reforço. Isso é equivalente a quase 72% da população do Brasil. Em torno de 45 universidades, institutos federais e universidades estaduais que já exigem o passaporte vacinal para o retorno seguro das aulas. Dito isso, conta aqui para o estudante. Hoje, fevereiro de 2022, nós temos condições de voltar para a sala de aula, professor? Olha, vamos começar com a primeira parte da questão, que é o passaporte vacinal. O passaporte vacinal deveria ser e deve ser um pré-requisito para o retorno às aulas. Eu estou falando aqui dos Estados Unidos. A grande maioria das universidades aqui está exigindo passaporte para a pessoa participar das atividades presenciais. E no Brasil não pode ser diferente. As pessoas têm que apresentar a comprovação de que estão vacinadas e aí elas podem voltar ao convívio das aulas presenciais. A questão é o quando. Se não tivesse chegado a variante Ômicron, esse retorno já deveria ter acontecido, inclusive. Infelizmente, essa variante veio. Essa variante fez uma curva de contágio muito rápida no Brasil durante o mês de janeiro. Felizmente, os números começam a aparentar uma melhora. Então, assim, é possível que em algumas semanas a gente esteja num cenário em que possa voltar às atividades presenciais, desde que cumpridos uma série de requisitos. E um deles, certamente, que é o passaporte vacinal. Esse tema do retorno às aulas, a gente recebe todos os dias relatos, dúvidas, como a Bruna falou aqui no início. Tem estudante que está no 5º período e ainda não conheceu o chão da universidade. Algumas universidades não têm data para o retorno presencial. Temos visto muitos atos e movimentações dos estudantes pedindo o retorno. E a gente queria saber aqui qual a opinião da Uni, Bruna, sobre esse retorno das aulas. Então, eu acho que o professor colocou um ponto crucial para que a gente consiga iniciar o debate, né? O passaporte vacinal, ele é o primeiro pré-requisito para qualquer tipo de retorno, seja das aulas, do trabalho, do funcionamento da sociedade, visto que a gente passou por um período de pandemia muito brusco, né? Que nós perdemos mais de 600 mil vidas para a Covid-19, nós não podemos desconsiderar isso. Ao mesmo tempo, nós sentimos que existe uma falta de planejamento do próprio Estado brasileiro para que haja esse retorno seguro. Veja, se em 2019, o momento presencial, o último ano presencial da universidade, a gente tinha um investimento de cerca de 6,1 bilhões
de reais no ensino superior. Hoje nós temos menos de 6 bilhões, nós temos 5 bilhões de reais que estão sendo propostos no orçamento para que o ensino superior volte. A gente não está vivendo um momento normal, né, Manu? A gente está vivendo um momento totalmente diferente do que foi 2019. Uma transição para o pós-pandemia que precisa ser muito resguardada. Por que eu falo do Estado? O Estado brasileiro tem função de garantir um orçamento para esse retorno presencial seguro, para que as universidades consigam fazer um planejamento, para que garantam todos os suportes, sejam sistemas que acolham esses estudantes a partir de um protocolo que eles apresentem o passaporte vacinal, sejam por salas de aulas, ambientes seguros para que esses estudantes possam ter uma vida cotidiana na universidade e seja também no aspecto da assistência estudantil, porque a crise da Covid-19 está entrelaçada com a crise econômica que o Brasil está vivendo, de desemprego, da volta da fome, da carestia, da inflação, que afeta esse estudante, principalmente mais pobre, no seu retorno ao ensino superior. Agora, assim, a gente precisa falar, já são mais de 2 anos. É muito ruim que o governo não tenha conseguido até agora apresentar nenhum tipo de protocolo de orientação às universidades para esse retorno presencial. Muito bom, Bruna. Falar de pandemia é sempre um assunto bastante delicado, né? Já chegamos aí à marca de mais de 600 mil mortos pela Covid-19. Muitas mortes poderiam ser evitadas se a gente tivesse um planejamento do governo. Isso aqui é bastante assustador, mas tenho um grande orgulho de falar e reforçar que a UNE sempre esteve do lado da ciência, da vida e da educação. Mesmo em tempo tão difícil, a gente conseguiu aí se reinventar com o ensino remoto. E a gente está agora se preparando para essa volta às aulas. E ainda sobre esse tema, a gente queria entender, professor, qual é a lógica das crianças voltarem às aulas presenciais, às creches, e os estudantes que já vão para a terceira dose, como a Bruna já tomou a terceira dose, eu já tomei, e uma grande parte dos jovens já tomou a terceira dose, não voltarem a essas aulas. Olha, eu sou um grande defensor da volta às aulas. Realmente não faz sentido, pior ainda, ter bar aberto e universidade fechada. Mas vamos contextualizar um pouco. A questão do ensino básico, do ensino fundamental, o ensino médio, tem uma certa diferença em relação à universidade, porque basicamente todos os estudantes moram naquela cidade. O ensino superior tem uma complexidade, que a gente não pode negar, que é uma complexidade que é boa para o ensino superior, que as universidades, especialmente as nossas federais, elas têm alunos de vários lugares do Brasil. Então, é aceitável, sim, que as universidades recomecem um pouco depois do ensino fundamental e do ensino médio. Agora, não é aceitável que as universidades não tenham um plano, ainda mais nesse momento que a população toda está vacinada. Ou, basicamente, todo mundo que quer se vacinar está vacinado. Então, eu acho que o momento agora não é mais a gente fazer aquela discussão sim ou não. Ah, tem que voltar ou não tem que voltar. É óbvio que tem que voltar. Como vocês muito bem falaram, tem estudante aí que ficou 2 anos e não conhece a universidade. O orçamento da universidade está sendo sucateado, está sendo diminuído, e a gente está sem capacidade de reagir, porque a gente não está na universidade, nós precisamos estar na universidade. A questão central é o como, e esse como precisa de engajamento de todo mundo. E os estudantes, como sempre, vão precisar liderar essa atividade. Porque, infelizmente, e eu experimentei muito isso no meu período de gestor da universidade, a verdade é que os estudantes precisam se mobilizar para que as coisas aconteçam na universidade. Muitas vezes, os servidores, sejam docentes, sejam técnico-administrativos, por uma série de questões que eu não vou entrar na discussão aqui, mas eles têm mais dificuldade, são mais conservadores na tomada de decisão. Então, a minha sugestão é que vocês liderem esse movimento para que as aulas retornem. Agora, acabando essa onda da Ômicron, digamos aí mais 3, 4 semanas, não tem porquê todas as universidades federais não voltarem às suas atividades. Claro que precisa do como. Precisa melhorar os protocolos, mas são vocês estando lá é que vão garantir esses protocolos melhor. A gente não vai conseguir fazer essa pressão necessária
à distância, infelizmente. Muito bom, professor. O senhor falando me faz lembrar dos tsunamis da educação, né? A gente foi às ruas ali contra o futuro e contra os cortes na educação e que as universidades davam um alerta, como elas estão dando novamente hoje. Com o orçamento que se tinha, a gente não tinha como pagar energia elétrica, água. E a gente está vendo de novo esse retrato da educação brasileira, da nossa universidade, que foi linha de frente no combate à pandemia. Dito isso, Bruna, você já falou aí na sua última resposta, mas a gente queria entender, porque disse que esse orçamento é menor que 2019 e é um dos menores da história. Outra preocupação dos estudantes, que chegou muito aqui essa pergunta, é sobre assistência estudantil. Muito estudante deixou a universidade por conta dessa crise, outros porque tiveram que escolher entre trabalhar e estudar, e a gente queria entender um pouco sobre a nossa posição, sobre a posição da Uni e também sobre a questão do documento com as premissas básicas para o retorno. O professor colocou aqui a questão do como voltar. E esse é um debate que a Uni vem fazendo há muito tempo, vem conseguindo juntar muita opinião pelo Brasil, entender a realidade da universidade. A gente queria entender como é que anda, o que é que a Uni tem para apresentar para o estudante e para que a gente consiga, para além de aprovar, que já foi aprovado esse documento, conseguir fiscalizar a universidade com essa volta segura. Exatamente. Primeiro, Manu, eu queria dizer que com esse orçamento de 2022, a conta não fecha. Primeiro ponto que a gente precisa elucidar aqui. E eu acho que as universidades podem entrar em colapso se a gente não conseguir uma recomposição desse orçamento, né? Se a gente não conseguir equiparar o orçamento aos desafios do retorno presencial seguro. Eu vou repetir aqui. Em 2019, nós tínhamos 6,1 bilhões para educação, para o ensino superior. Em 2022... a gente conseguiu, o governo tem apresentado a proposta, na verdade, de 5,3 bilhões. Veja, se passaram aí 2 anos, na verdade 3 anos, que existe a inflação, que existe o aumento da carestia. E para vocês terem uma noção, o orçamento ideal para que a gente consiga evitar esse colapso seria de 7,3 bilhões. Olha a diferença, né? Porque assustador, né? É assustador, porque a universidade, ela precisa se preparar. Ela precisa pagar suas contas, ela precisa garantir o seu mantimento. O governo não pode dar uma escolha para que a universidade fique com o pires na mão. Vou dar um exemplo aqui sobre essa questão que foi em relação ao assunto, ano passado, do pagamento das bolsas do PIBID da residência pedagógica. O que aconteceu é um exemplo de um setor educacional de ciência e tecnologia muito importante que garante bolsas para esses estudantes. O que aconteceu foi que o governo diminuiu o orçamento no começo do ano, aí quando chegou setembro, outubro, novembro, dezembro, a CAPES não tinha condições de pagar o restante dos meses. E aí ficou um desespero total dos estudantes que não conseguiam garantir o pagamento da sua conta de água, garantir o pagamento do gás, garantir os serviços básicos do seu dia a dia, né? E a bolsa é algo, às vezes, fundamental para esse estudante continuar permanecendo no ensino superior. Aí, o que a gente teve que fazer? Nós tivemos que lutar para o Congresso Nacional aprovar uma medida que conseguiria trazer recurso para a CAPES. Isso não pode acontecer. Isso a gente não pode errar no cálculo. Não podemos deixar o estudante mais de 2 meses sem receber uma bolsa. Isso é um exemplo que a gente tem se preocupado bastante com esse orçamento atual. Nós temos mobilizado os estudantes, temos mobilizado o Congresso Nacional, mobilizado todo mundo para que a gente consiga recompor o orçamento da educação, senão nós vamos ter muitos problemas no futuro muito próximo, porque é o desafio da universidade pagar suas contas, é o desafio de uma universidade que vê um plano nacional de assistência estudantil com recursos ínfimos e que fica tentando se desdobrar para conseguir fazer o pagamento de bolsas, e é o resultado de uma universidade que vai precisar enfrentar e colocar todos os protocolos necessários para um retorno seguro. Então, eu acho que esse é o caminho, a gente se mobilizar. O professor falou muito bem, o estudante precisa estar na sala de aula para garantir a sua mobilização, porque a gente precisa defender a universidade e a ciência nesse país. E, além disso, também a gente tem o debate das universidades privadas, né, que enfrentam esse problema que a gente tem falado do sucateamento da educação e um problema de democracia,
Porque por muitas das vezes esses estudantes se organizam de certa forma clandestina, entre aspas, porque não conseguem ter acesso à reitoria, não conseguem ter acesso à diretoria para discutir o calendário acadêmico, para discutir essas premissas básicas e enfrentam uma dificuldade tríplica às vezes, né? Por isso que a gente luta bastante para que educação não seja mercadoria, para que esses estudantes consigam ter mecanismos democráticos para conseguir garantir as suas reivindicações. Ano passado, só para lembrar, nós tivemos diversas manifestações, várias universidades privadas deram de boleto, de presente de Natal, um boleto mais caro para esse estudante pagar, entendeu? Com aumentos abusivos, sem qualquer tipo de regulamentação do Estado, sem qualquer tipo de aparato estatal para que essa universidade tenha algum tipo de regulamentação, né? Então, o estudante das universidades privadas, que é a maioria no Brasil, ele enfrenta também esse desafio. As pessoas acham que só na universidade pública que tem essa organização estudantil, justamente pelo fato dessa dificuldade, né, de cobrar direitos, vendo aí os tubarões do ensino, colocando medo nos estudantes, inclusive com perigo de expulsão da universidade. E o que temos visto é que nas privadas, aulas online com 120 pessoas, o ensino presencial voltando sem o mínimo de segurança. E aí, já entrando nesse assunto, mas eu queria ainda falar sobre orçamento, porque o professor Pedro é ex-reitor. E a gente queria falar sobre isso, professor. Como o senhor, que é o ex-reitor, acha que as universidades vão conseguir se manter com esse orçamento? E como a gente já ouviu aqui que não tem condições, o que é que o senhor acha que a universidade conseguiria fazer? A UNE, ela tem um diálogo com os reitores das universidades quase que diário. A gente compartilha aí do mesmo sentimento de defesa da universidade e de lutar por ela. A universidade mudou a vida de milhares de estudantes pelo Brasil. E com esse orçamento, como a Bruna falou, a conta não fecha. Então, qual é a sua opinião sobre esse orçamento e os passos que o senhor acha que os reitores conseguiriam também pensar para além aqui da UNE, que já vem pensando nessas grandes mobilizações em conjunto? Olha, essa questão do orçamento, primeiro que ela não é nova, nós estamos acostumados a enfrentar ela, mas também é importante dizer que ela só se resolve de uma maneira, não tem outra solução, é com luta. A questão orçamentária, ela só resolve com manifestação dos estudantes, com organização, com tsunami da educação, por exemplo, como a gente fez aquela vez. E, infelizmente, claro que o estado de pandemia e a situação atual dificulta isso. Não tem como a gente fingir que é tão fácil quanto era lá naquela época. Já não era fácil naquela época, imagina agora. Então, assim, a gente vai precisar, na minha percepção, voltar e, estando funcionando presencialmente, aí a gente vai precisar fazer a luta, que é uma luta absolutamente essencial. Se nós não recompusermos o orçamento das universidades, a gente coloca os reitores e as reitoras numa situação inacreditável, que a gente já vem vivendo há anos, para falar bem a verdade, que é o seguinte: a gente pega, claro, especialmente os reitores e reitoras comprometidos com os estudantes, comprometidos com as pautas estudantis, a verdade é que já faz anos que a gente pega o orçamento de custeio não PNAES para dar conta das demandas de assistência estudantil, porque o orçamento PNAES a gente sabe que, infelizmente, está defasado. Então, assim, a gente precisa enfrentar essa pauta do orçamento e, na minha percepção, para enfrentar essa pauta do orçamento, a gente precisa estar trabalhando presencialmente. Do contrário, é muito difícil a gente conseguir o nível de organização necessário para esse enfrentamento que é tão difícil e tão importante. A Bruna que eu diga aí, né? A UNE se reinventando, indo para a rua. Inclusive, fomos às ruas contra os ataques à educação, né, do governo Bolsonaro, mas fomos nós que estávamos lá garantindo distanciamento, mesmo no ato de rua, doando máscara, né, distribuindo máscara e álcool 70 no ato. E a gente imagina, né, ser um ex-reitor e ser reitor em tempos tão difíceis para a educação deve ser um grande desafio. Mas a gente vem aí se posicionando e dizendo que os reitores, né, que estão passando por isso sempre estão do nosso lado, em contato com a gente, para que a gente consiga pensar numa universidade melhor e lutar aí contra esses ataques. Um grande exemplo disso são os interventores aí nomeados pelo governo, que não tem sequer coragem de debater a universidade e apenas baixam a cabeça para o presidente. É muito bom contar, professor, com
reitores e com reitores que tenham esse pensamento, que só pela educação a gente consegue transformar o Brasil e, por consequente, também o mundo. Nosso lema é: quem saiu quer voltar, quem entrou quer ficar, permanecer, concluir o seu curso e dar um retorno à sociedade com uma graduação de qualidade. A nossa luta é para que a gente tenha acesso à educação, e esse acesso precisa ser por meio, inclusive, de investimentos e não de cortes, que é o que esse governo vem fazendo. Então, eu queria aqui, de antemão, agradecer a Bruna, agradecer ao professor Pedro Halal. Nós vamos ter agora o Momento dos Estudantes, o nosso novo quadro aqui no podcast, que é o Saque do Estudante. A gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram e alguns estudantes mandaram relatos e sugestões e perguntas sobre o tema do retorno das aulas presenciais. Saque do estudante. Saque do estudante. Na minha universidade já existe o passaporte vacinal e o número de casos da Covid-19 na minha cidade já é estável. E mesmo assim a minha universidade continua adiando o retorno presencial. O que eu posso fazer? A nossa luta, inclusive, no nosso documento de premissas básicas, diz o seguinte, que as administrações precisam criar conselhos, ou até mesmo os conselhos universitários, que abram espaço para os estudantes debaterem um calendário acadêmico. Existem situações em diversas cidades do Brasil acontecendo essa situação, né? O que nós temos conversado, dialogado com as reitorias, falado com as administrações, que esse estudante tenha um espaço para que a gente consiga debater o calendário da universidade e ele consiga dar sua opinião também sobre esse aspecto, né? Quando se tem, na minha opinião, né? Quando se tem um fluxo menor ou até mesmo uma inexistência de perigo da Covid-19, a cidade consegue voltar com todos os protocolos normalmente, a universidade não, a gente vê isso como um grande problema. A universidade precisa voltar. Se tem todos os critérios elencados, essa universidade precisa garantir o seu retorno. Você quer comentar sobre essa pergunta, professor? Quero. Não, eu vou trazer um assunto que é muito mais delicado, mas que eu não posso deixar de trazer nesse momento, porque tem exemplos, como a Universidade Federal de Pelotas, que um problema estrutural antigo da universidade está impedindo ou atrasando a volta das atividades. O que aconteceu? A UFPEL fez tipo uma consulta num formato parecido com um plebiscito para determinar o novo calendário acadêmico. E o que aconteceu? Os estudantes votaram por um calendário, um calendário de retomada. Esse calendário estava super bom, fazia todo sentido. E aí o que aconteceu? Fizeram um voto paritário e o voto das categorias de servidores acabou determinando um calendário diferente do que os estudantes queriam. E mais, se tivesse sido feita a apuração no sistema universal, tinha ganho a proposta dos estudantes. Então, assim, é preciso que os estudantes lutem por esse direito antigo que está sendo normalizado na universidade, essa coisa de voto paritário, que o voto do estudante vale menos do que o voto do servidor técnico-administrativo ou docente. Se em todas as universidades federais fizéssemos agora um bom debate sobre calendário, tenho certeza que a posição dos estudantes seria diferente da posição dos servidores. E aí o que acontece? Na grande maioria dos conselhos universitários, as decisões são tomadas com participação pequena dos estudantes. Algumas universidades nem no conselho, é só administração. E nas poucas que consultam, ainda consultam com essa coisa paritária. Então, assim, acho que os estudantes têm que se mobilizar e os estudantes têm que exigir um calendário que diga, ou um calendário que seja compatível com os interesses dos estudantes. Já faz muito tempo que esse enfrentamento precisaria ter sido feito. A gente segue aceitando algo inaceitável. Aliás, eu tenho vergonha de dizer que eu fui eleito num sistema paritário. Por mais que eu tenha vencido nas 3 categorias quando eu concorri, eu tenho vergonha de ter sido eleito num sistema que o voto de um estudante valia 7 vezes menos do que o voto de um servidor. Espero que, nessa retomada das atividades, a Uni retome esse tema tão importante para os estudantes, que é cada CPF vale um voto, pelo amor de Deus. Nós estamos numa sociedade democrática e não podemos mais, de maneira alguma, aceitar essa hierarquia que os servidores docentes e técnicos administrativos tentam impor dentro das universidades públicas. Professor, isso aqui, inclusive, a gente assina embaixo, é uma luta muito grande dos estudantes
para fazer parte desses conselhos, né, os conselhos superiores, para debater o rumo da universidade. Os estudantes são a maior parte da universidade, o maior patrimônio, se ouvir da minha ex-reitora, é o patrimônio vivo. A nossa luta é para que a gente consiga, sim, dar opinião sobre a universidade, porque nada melhor do que a gente, que vive a universidade diariamente, para saber como ela tem que ser, né? Mas seguindo aqui, a segunda pergunta é um pouco de denúncia. Eu estudo enfermagem na FMU e pago a mensalidade de um curso presencial. Mas durante a pandemia, as minhas aulas estão acontecendo online, só que tem mais de 70 pessoas acompanhando simultaneamente. E as minhas aulas práticas, que deveriam ser no laboratório, estão acontecendo de forma EAD. E isso prejudica muito, muito mesmo a minha educação. E eu já não sei mais a quem recorrer. Por favor, me ajuda, Uni. Ministério Público. Bruna, deixa eu me meter, Bruna. Oi, Ministério pode falar. Denúncia no Ministério Público, não tenho dúvida alguma. Exatamente. É denúncia. A forma de resolver esse tipo de coisa é através de denúncia. Desculpa, Bruna, vai lá. Não, mas você pontuou muito bem a resposta, né? Eu já vi alguns prints no momento ápice da pandemia com mais de 500 pessoas na Universidade Unip, sabe, gente? É um descaso com o estudante. E no final do ano, esses problemas, eles se elucidaram ainda mais. Por quê? Porque a universidade, mesmo sem qualquer tipo de discussão de calendário, possibilidade de retorno presencial, aumentou as mensalidades. A Uni enfrentou uma batalha dura para que esse estudante tivesse, no período da pandemia, o estudante da universidade privada tivesse o direito da diminuição da sua mensalidade, porque não fazia sentido. Esse estudante estava utilizando uma plataforma de Zoom, de Meet, de qualquer outro tipo de plataforma e estava assistindo sua aula de casa. Ele não estava utilizando a estrutura da universidade naquele momento. E mesmo assim, as universidades conseguiram lucrar com esse grande problema que o Brasil enfrentou. E agora não é diferente. Qual é o grande problema, na minha opinião? O professor deu um caminho importante de denúncia no Ministério Público. A gente tem visto e apoiado essas mobilizações, mas o grande problema é a falta de regulamentação do ensino superior privado. Nós conseguimos uma grande vitória. Nós conseguimos o ProUni, nós conseguimos o FIES, e eles deram a oportunidade para esse estudante acessar o ensino superior. Mas o grande problema é que a gente não conseguiu, ao mesmo tempo, construir uma regulamentação que fiscalize essa universidade, que construa parâmetros para que não haja aumento abusivo nas mensalidades, para que haja algum tipo de método democrático para que o estudante participe, que tenha direito de se organizar no DCE, no DA, no CA. Então, são iniciativas de curto, médio e longo prazo. O primeiro é denunciar, é procurar os nossos direitos, contem inclusive sempre com a Uni, para que a gente consiga buscar esses caminhos, mas a gente tem apresentado aqui a necessidade de regular o ensino privado, porque desse jeito, abrindo as porteiras para a universidade fazer o que quiser, os conglomerados educacionais fazer o que quiser, não dá. Quem segura isso nas costas é o estudante e a gente não pode admitir isso. Nós queremos um ensino superior que seja de qualidade, que garanta o tripé educacional, do ensino, da pesquisa e da extensão. Muito bom. Falar de universidade privada é bastante difícil. Inclusive, aqui um spoiler para vocês, os maiores relatos que a gente recebeu e denúncias foi de universidades privadas, que a gente sabe, como foi dito aqui, esse diálogo com a direção é muito complicado e gera até perseguição desses estudantes que tentam denunciar, que tentam e procuram ajuda, mas a gente vai lá, conversa com esse estudante e tenta publicizar e ajudar como pode, né? A gente segue para a nossa terceira e última pergunta aqui do nosso saque do estudante. Oi, tudo bem? A minha universidade não está exigindo passaporte vacinal e eu conheço algumas pessoas que são anti-vacina e estão se recusando a usar máscara na sala de aula. E aí os nossos professores não sabem o que fazer e nem eu. Existe algum canal em que eu possa denunciar ou algo que possa ser feito? Olha, aí é um procedimento um pouco delicado, né? Porque nós estamos dentro de um ambiente universitário e essa universidade provavelmente tenha uma regulamentação que exige o uso de máscara. Então, se a pessoa está se recusando a usar máscara, cabe à universidade, seja o servidor docente, seja o próprio estudante, a fazer essa denúncia. Isso está acontecendo, não é só no muro da universidade, né? Está acontecendo no mundo todo. Estou aqui nos Estados Unidos, ouvi semana passada o relato de um piloto que voltou um avião
porque um dos passageiros se recusava a botar máscara, já estava voando, ele voltou para o local de origem e tirou o passageiro do avião, porque o passageiro se recusava a botar máscara. Então, infelizmente, nesse caso, vai precisar ser um pouco enérgico e fazer cumprir a regra. E como faz isso? Faz isso através de quem criou a regra, que no caso são as universidades. Claro que às vezes é problemático, por quê? Porque às vezes a universidade criou a regra, mas no fundo, a universidade não acredita nela. Então a universidade diz que exige máscara, mas se faz de boba quando alguém diz que não usa. Então aí sim vai precisar fazer denúncia, e aí são os mesmos caminhos de sempre. Se na universidade não for resolvido, Ministério Público e todos esses outros mecanismos aí que a gente já está acostumado e que, infelizmente, a gente acaba tendo que usar com mais frequência do que a gente gostaria. A gente tem refletido bastante, né? Porque o negacionismo, ele tem sido uma das piores doenças que o mundo tem enfrentado, né? A pandemia da Covid-19 só contrastou ainda mais o que acontece de pensamentos mais retrógrados, né? Anti-ciência. Eu lembro, gente, desde que eu nasci, era vacina no meu braço, entendeu? E hoje, agora, a turma tá com esse papo de não querer se vacinar, gente. Pelo amor de Deus, né? É que nem aquele meme, né? Toma corote na esquina, sentado na esquina, e não quer tomar vacina. Come salsicha, come um monte de besteira, não quer tomar vacina, que é o que salva as vidas, entendeu? Das pessoas. Que é o que tem garantido que a gente conseguisse minimamente estancar o desarrolo que foi de mortes da Covid-19. Gente, eu sou do estado do Amazonas, vi o que aconteceu naquele mês horrendo do pico de mortes por falta de oxigênio, por falta de um mecanismo de salvaguardar a vida dessas pessoas, né? E pensar também que a gente poderia ter muitas vidas salvas se não tivesse um presidente da República que fosse tão negacionista, que comprasse vacina, que conseguisse construir um cronograma junto com governadores e prefeitos para que houvesse vacina de forma imediata ao país. Eu acho isso um debate muito problemático, a gente vai precisar enfrentar ele por muito tempo, mas acima de tudo combater. Negacionista não pode ter vez, a gente quer vacina, a gente defende a vida e defende a ciência nesse país. Muito bom, Bruna. Relembrando, né, casos aqui, inclusive recentes, de universidades que trancaram a matrícula de estudantes que não apresentavam o passaporte vacinal. Acho que são essas ações que precisam ser feitas, né, que a universidade consiga criar essa regra e cobrar essa regra, mas que os estudantes estão de olho. Tanto é que a gente recebeu aqui essa denúncia de que essa é a realidade, né? E a gente é da época aí que, de graça, até injeção na testa. E se eu já tomei a terceira dose, se tivesse outra, a gente tava tomando também, porque nós estamos vendo que só a vacina, só a ciência salva vidas. A universidade vem dando um banho, um show de defesa de vida, da democracia, nossa campanha Vida, Pão, Vacina e Educação. Com certeza a universidade tem que ganhar um mérito na história. E só para te lembrar, Manu, a universidade é o nosso maior trunfo, sabe? É o nosso maior, portfólio de possibilidade de garantir que se pense em alternativas para que a gente possa ter vacina, para que a gente possa ter mecanismos de controle da Covid-19. É só lembrar, a Universidade de Campinas produziu um aplicativo para conseguir monitorar os casos de Covid-19. Isso foi criado pelos estudantes, entendeu? Veja a potência que é a universidade. E existem os negacionistas que tentam, de certa forma, excluir a universidade desse processo. Eu sou muito fã do ensino superior, sou muito fã da possibilidade da universidade ser um dos mecanismos centrais para desenvolver esse país, para que a gente dê garantia de qualidade de vida para o nosso povo, para que a gente consiga ser um país soberano. É isso. Defendam a vacina. Tomem vacina, gente. Não vacile, se vacinem. Para terminar, gente, esse bate-papo aqui, porque falar de retorno das aulas, falar de universidade, chega a dar um ânimo, né? Acho que Bruna também tá aí, a gente falaria aqui, porque tem muito assunto para falar da universidade hoje. Mas vamos fazer um quadro aqui mais descontraído, tá bom, professor? Tá bom, Bruna? Beleza. Beleza, vambora. Vambora. Eu vou falar uma palavra e cada um fala a primeira palavra que vier na cabeça, tá bom? A gente pode até ver aqui a ordem que vai fazer. O senhor pode fazer primeiro, professor, e a Bruna depois. E a gente segue assim, tá certo? Fechou. Beleza, bora. Vamos que vamos. Educação. Universidade. Ai, eu sou péssima nisso, gente.
Esperança. Segurança. Sanitária. Complexidade. Saúde. Direito. Acesso. Vacina. Redentora. Triunfo. Universidade. Esperança. Ele respondeu esperança. Universidade. Oportunidades. Fora. Bolsonaro. É com essa que a gente encerra aqui o nosso primeiro episódio do podcast Nossa Voz, Minha Voz, a Voz do Estudante. Queria agradecer aqui ao professor e à Bruna por estarem com a gente. Podem dar aí seus últimos agradecimentos, sugestões com o professor. Queria só agradecer muito a oportunidade, foi muito legal participar aqui, prazer total. Se tem uma coisa que eu aprendi nos 4 anos como reitor da universidade foi que o lembrete de que a universidade só existe por causa dos estudantes. Às vezes a gente esquece que a universidade não tiver estudante, não tinha universidade. Então, os estudantes precisam ter cada vez mais espaço na universidade. De todas as categorias que compõem a universidade, a única que nunca me decepcionou foram os estudantes. Todas as vezes durante o meu mandato em que nós tivemos algum tema realmente importante, não aquele tema pequeno, menor, aquele tema realmente definidor para o futuro da universidade, os estudantes sempre tiveram do lado certo da história. Então, vida longa às organizações estudantis, vida longa aos estudantes e vida longa às universidades. É muito bonito ouvir isso do professor. A gente tem aqui uma admiração profunda pelo seu trabalho. Você é uma pessoa muito importante nessa linha de frente da defesa da vida, da ciência e da universidade. Nós ficamos muito felizes de poder contar contigo aqui para tirar as dúvidas, esclarecer alguns pontos para os estudantes, né? E dizer que a universidade salva vidas. A universidade é, como eu disse, um dos exemplos fundamentais para que a gente consiga transformar esse país. E que depender de mim, enquanto presidenta da Uni e de todos os diretores da entidade, de toda a base do movimento estudantil, nós vamos lutar para que a universidade seja esse portal da esperança para o Brasil, esse portal das oportunidades que a gente tem falado aqui. E, óbvio, vamos lutar para que a universidade garanta a ampliação do seu acesso para que nós, que somos os estudantes mais pobres, os negros, os indígenas, as mulheres, possam ter acesso ao ensino superior. Essa universidade só é possível com essas pessoas, com a pluralidade da sociedade. Então, eu fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês e espero poder encontrar todos que estão nos ouvindo na luta do movimento estudantil, nas universidades, nas praças, nas ruas, em defesa da educação, pelo Fora Bolsonaro e em defesa do nosso povo. Muito obrigada, Bruna. É uma honra para nós, estudantes, sermos representados por uma mulher tão forte, né? A primeira mulher negra presidenta da Uni, que leva aí a bandeira da educação para o Brasil. É uma honra para mim, com certeza para milhares de estudantes. Já queria falar para você que está aqui, ouviu a gente até o final, já seguir as redes do professor Pedro, acompanhar as colunas dele, também seguir as redes da Bruna Brelas, @BrunaBrelas, procurar em todas as redes sociais. Já acompanha o nosso trabalho, já acompanha o trabalho dela. É muito bonito de ver como a Uni consegue amar tanto a universidade, amar tanto o Brasil. A gente vê isso aí transparecer no dia a dia da Bruna. Então você aí acompanhe as redes sociais e, por último e não menos importante, já corram aí para seguir as redes sociais da Uni, @UniOficial. A gente está presente no Instagram, no Twitter, no TikTok e no YouTube e no Facebook. A gente tá por aqui e agora com o nosso podcast, que vai acontecer aí 2 vezes por mês. Fiquem ligados para acompanhar. E no próximo podcast, Nossa Voz, Minha Voz, a Voz do Estudante, e teremos um especial incrível, se vocês não perdiam, sobre as cotas. O tema do nosso especial de 4 episódios será Eu Defendo as Cotas. Esse é o Brasil que a gente aprova. Esperando vocês no próximo podcast. Obrigada, Bruna. Obrigada, Pedro. A Uni somos nós, nossa força e nossa voz. A Uni somos nós, nossa